Você ainda não entrou, meu irmão? Abençoados, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Nós somos a Igreja de Cristo em Graça, que se reúne ali em Parque Paulista, Santa Cruz da Serra, Rio de Janeiro. Para nós é uma honra muito grande estar aqui mais uma vez para compartilhar o Evangelho da graça de Deus. O que nós pregamos, o que nós ensinamos, não é nada mais, nada menos do que o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Deus pegou Paulo, levou até o paraíso e lá, somente a ele, explicou os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Somente o apóstolo Paulo recebeu essa revelação. E é exatamente esse Evangelho, exatamente essas revelações que nós falamos, que nós pregamos, porque nós somos uma igreja gentílica e cabe à igreja gentílica pregar o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. O evangelho fala a respeito de dois evangelhos, um que foi dado para os judeus e outro que foi dado para os gentios. Nós que somos gentios, nos cabe o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. Agora, para os judeus, era o evangelho da circuncisão que foi confiado ao apóstolo Pedro. Saiba que você é um abençoado, saiba que você é santo, perfeito, e você não é servo, você é um filho e um filho amado, filho e herdeiro de Cristo, herdeiro e guiado pelo Espírito de Deus, porque o servo não tem direito à herança. O filho tem direito à herança. E se você, por acaso, na sua mente, você pensa ainda ou diz que é um servo, saiba que o servo não é guiado pelo Espírito de Deus. O Evangelho fala que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é o filho. Amém? Servo não tem herança, nem é guiado pelo Espírito de Deus. Olha, abençoado, eu recebo que você entenda que você é um filho, porque a palavra ela continua correndo, continua sendo glorificada, e nós nos sentimos assim muito honrados de sermos participantes desse trabalho. E se você quiser participar, sentir no seu coração, se essa palavra está te fazendo bem, como fez a nós, se essa palavra te salvou aqui ou na sua mente, então nos ajude a levar essa palavra para outros. De que maneira? Compartilhando as mensagens e também se inscrevendo lá no nosso canal do YouTube, porque fazendo assim vai dar mais velocidade a palavra correr, porque o apóstolo Paulo ele não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, que é o Facebook, que é o YouTube. Nós alcançamos o Brasil aí rapidamente por causa dessa tecnologia. Por exemplo, nós aqui gostaríamos de mandar uma saudação a uma abençoada lá de Cuiabá, Mato Grosso. Olha que tremendo! Estamos aqui falando da abençoada Angelina Carvalho. Abençoada, muito obrigado aí pelo seu trabalho, muito obrigado por você estar participando aqui juntamente conosco para que a palavra do nosso papai seja divulgada aí também em Cuiabá. Um abraço nosso, um abraço dos abençoados aqui que tem se esforçado, que tem trabalhado aqui no Parque Paulista para que essa palavra corra e seja glorificada. E também gostaria aqui de mandar um abraço, uma saudação aos abençoados que congregam aqui juntamente conosco no Parque Paulista, o Marcos, o João, o Silvio, o Márcio, o Jorge, que estamos aqui trabalhando, e temos mais outros abençoados também, né, que assim não dá para falar de todo mundo, que graças a Deus já não somos poucos, já temos aqui abençoados que congregam e participam aqui, que fazem a palavra correr. E já já nós vamos estar voltando a congregar, por enquanto ainda não podemos, mas estamos vendo aí que já já, talvez agosto, vamos a estudar de acordo com as possibilidades que diz aí o nosso governo, as nossas autoridades, que nós já possamos também nos reunir lá com a igreja, com a amada do Senhor, ali no nosso local de reunião. Não que o local seja a igreja, não. O local é um espaço que nos foi apresentado, que chegou até nós, para que nós que somos igreja, a igreja é você que é igreja, para congregarmos ali junto, para fazermos valer aquela
palavra do apóstolo Paulo. Não deixe de estar junto, não deixe de conversar com seus irmãos, porque fazendo assim, você traz bom ânimo. A diferença, abençoados, de você estar aí no Facebook, estar lá congregando, é que congregando todos juntos lá, nós podemos trazer uma palavra de ânimo um para o outro, tudo está bem, abençoado, santo, perfeito, porque a nossa carne no dia a dia, ela nos leva a situações, e é importante assim estarmos juntos. Se você não pode congregar, fique conosco aqui no Facebook, que nós vamos ter sempre aqui uma palavra de bom ânimo para você, uma palavra do Evangelho da Graça, sempre falando que você é um abençoado com todas as bênçãos. Amém? E eu recebo que é onde você está, que mora, por exemplo, em Cuiabá, ainda não tem uma congregação lá do Evangelho da Graça. Eu recebo que já se manifeste aí, uma aí, outra lá em Roraima, lá no Pará, lá no Rio Grande do Sul, onde nós temos pessoas aí que estão sempre aqui ligadas conosco. Porque, na verdade, a nossa intenção é que essa palavra corra para o Brasil todo. Então, abençoados, já estamos aqui com nossa hora avançada e vamos começar a tratar aqui de um assunto, nesses momentos que nós temos aqui, que não são muitos. O tema é o seguinte: salvação, por favor, salvação e correção de Deus. Isso é uma maneira de Deus tratar com seus filhos, tratar com aqueles que Ele escolheu, aqueles a quem Ele salvou, aquele que Ele trouxe para ser filho. Porque salvação e correção só se faz com os filhos. Vamos aqui, Hebreus, capítulo 12, vamos ler. Olha, pega a sua Bíblia aí, anote, escreva, 12:7, que diz assim, ó: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque só o pai que trata o filho, que corrige o filho. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Olha, você só corrige o seu filho. Você não corrige o filho do vizinho. Assim também é Deus. Deus só trata com seus filhos. Se é filho, o pai pode, ou melhor, o pai vai corrigir. Não tira a salvação. Aqui não está dizendo, veja bem, abençoado, aqui não está dizendo que vai tirar a salvação do Espírito. Aqui está dizendo que Deus corrige o filho, trata com o filho, porque tem filhos e filhos. Alguns bem obedientes, mas alguns nem tanto. Aí quem vai corrigir é o pai, que diz aqui, ó: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há que o pai não corrija? Com certeza vai corrigir. Olha, de acordo com a religião, ninguém, posso falar para você com certeza, ninguém tem certeza da salvação do Espírito. Eu passei mais ou menos 30 anos lá na religião e não tinha certeza que eu era salvo, se não era salvo. Você lembra lá da parábola das 10 virgens? Eram 10 que estavam prontas e 5 que não estavam prontas, e havia sempre aquela coisa: olha, se prepara, se cuide, porque a salvação vai acontecer. Salvação do Espírito que nós estamos falando. Mas vamos ver o que é que o Evangelho diz a respeito da salvação eterna, para que nós possamos entender o que é a correção de Deus. E quando nós falamos Evangelho, estamos falando das 14 cartas do apóstolo Paulo. Só para que ficar registrado, porque Mateus, Marcos, Lucas e João não pode ser chamado de evangelho. Por quê? Porque diz que para que um livro, o testamento, seja chamado de evangelho e tenha valor, o testador tem que estar morto. O testador tem que passar pela morte. E nesses 4 livros, Jesus de Nazaré, que era o testador, estava vivo. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não podem ser chamados de Novo Testamento ou simplesmente de Testamento, simplesmente porque Jesus de Nazaré ainda estava vivo. Mas Evangelho é de Romanos até Hebreus. Então veja bem, onde é que começou a nossa salvação? Porque se eu sou salvo no Espírito, um dia ela começou, de alguma maneira ela começou. A religião, ela ensina que o homem precisa ter um encontro com Deus para se salvar. Como diz aquela música: num dia feliz, no santo lugar, eu marquei um encontro com Deus.
aí destacando aí o famoso livre-arbítrio. Não sei se você conhece, né? Livre-arbítrio diz que o homem ele tem livre-arbítrio de escolher a salvação ou não. Olha, nesse assunto aqui de salvação eterna, somente o nosso Papai Deus é que tem essa escolha. Somente que ele que pode saber quem é e quem não é. Ele já fez a escolha. Não existe livre-arbítrio quanto à salvação eterna. Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, olha o que diz aí, ó. Quando começou a nossa salvação, como também Deus, como também nos elegeu, nos escolheu nele, em Deus, antes da fundação do mundo. Não foi quando você se encontrou com Jesus, não foi naquele dia que você levantou a sua mão dizendo, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Não, foi antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por isso que vem a correção do Filho. Você foi chamado para ser santo e irrepreensível. Essa é a nossa maneira de viver, santa e irrepreensível. E no versículo 5, e nos predestinou para filhos. O nosso destino, lá antes da fundação do mundo, foi determinado por Deus para nós sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, de acordo com o querer de sua vontade. Não foi de acordo com o meu querer, não foi de acordo com o seu querer, foi de acordo com o querer da vontade de Deus. A salvação começou não com o encontro do homem com Deus. Como disse aí um abençoado essa semana na internet, o soberano é soberano. A escolha quem fez foi ele. Deus é quem escolheu os filhos. Não é o filho que escolheu o pai. Não, a religião ensina, ó, você pode aceitar a Deus como seu pai. Não, isso aí está errado. Em lugar nenhum o filho escolhe o pai, mas é o contrário. É o pai que escolheu os filhos. 2 Timóteo, veja aí o que diz aí, ó, no capítulo 1, Paulo repete esse assunto no versículo 9. Veja só o que ele diz aí, ó. Que nos salvou. Olha a terminologia do verbo. Salvou, está no passado. Já aconteceu. Não é que ele vai te salvar. Ele já te salvou. Nos salvou e chamou. Deus te chamou. Você não veio de qualquer jeito. Você não veio porque você quis. Não, eu estava lá muito mal e aí eu quis. Não. Deus te chamou com uma santa vocação. Você não foi chamado de qualquer maneira. Ele te chamou com uma santa vocação. E diz mais, ó, não segundo as nossas obras. Não foi de acordo com o que eu fiz, não foi segundo a minha vontade, não foi segundo a minha capacidade que ele me chamou para ser filho dele. Não, mas de acordo com seu próprio propósito e graça. E graça, que nos foi dada quando? Em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, antes da eternidade. Isso foi antes dos tempos dos séculos. Foi lá, abençoados, que ele nos predestinou, e isso já aconteceu, a predestinação já aconteceu, foi lá antes da fundação do mundo, ele já nos chamou, isso também já aconteceu, e nos salvou. Você, quando chegou nesse corpo de carne, você já chegou salvo, porque ele te escolheu lá antes da fundação do mundo. E quando ele chegou na cruz, ele pagou o preço por essa escolha. Na cruz ele falou, está consumado. Os filhos que eu escolhi lá antes da fundação do mundo, agora aqui eu pago o preço e eles são meus filhos. Não teve escolha nossa, abençoados. Foi ele mesmo que quis fazer assim. E mais, isso é uma posição que não pode mudar. Você é um filho de Deus e não vai mudar. Isso é para sempre, daqui até a eternidade. Essa salvação é alguma coisa irreversível, não tem como mudar. Não, hoje, ó, a partir de hoje, eu não quero mais ser filho de Deus. Me aborreci com ele, estou chateado. Não adianta.
Não adianta você se aborrecer, não adianta você virar as costas e ir embora, não adianta você fazer pirraça, dizer que não quer mais ser filho dele, porque isso aí é irreversível. Foi ele que te escolheu, foi ele que pagou o preço, foi ele que te chamou com uma santa vocação. Não tem como mudar isso. Não tem, porque a escolha foi 100% dele. Como é que você vai largar isso? Não existe livre-arbítrio nessa história. Ó, veja por quê. Efésios capítulo 2, no versículo 8, vamos ler aqui, ó, 2:8, que diz assim, ó: por quê? Para você entender que a salvação não é uma coisa que dependeu de você. Não foi você que escolheu ser filho dele, não, hein? Foi ele que escolheu ser seu pai. Veja aí, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Espera aí. Não é que você vai ser salvo, não. Você é salvo. Pela graça, você é salvo. E que mais? Por meio da fé. Por meio da fé. Deus pegou a fé, imputou dentro dos seus filhos, aquele a quem ele escolheu, e colocou a fé dentro de você. E isto, a salvação e a fé, não vem de você. Não vem de vós, diz aqui o apóstolo Paulo, diz o Evangelho. É um dom. É um dom que Deus colocou dentro dos filhos. Todo filho. E diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 29, que os dons são irrevogáveis. Quando Deus dá um dom à pessoa, ele dá sem arrependimento. Então agora você pare e pensa. Se você precisa da fé, que é um dom para ser filho, e esse dom não é tirado, Deus não vai tirar nunca, quando é que você vai deixar de ser filho dele? Nunca, porque ele nunca vai tirar esse dom de você. O que te capacita a ser filho dele, a crer nele, é o dom que ele colocou em você. Se ele diz que não vai tirar, quando é que você vai deixar de crer nele? Nunca. Passe o que passe, venha o que venha, isso não vai mudar nunca. E no versículo 9 diz assim, ó: não vem das obras. Não vem das obras. Por qual motivo? Para que ninguém se glorie. Você não pode se gloriar, dizer que é um filho dele. Não, eu sou o filho de Deus. Claro, né? Eu fiz tudo certinho, né? Olha só a minha camisa aqui está certinha, a minha roupa, eu oro todo dia, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Olha, não vem das obras. Não é porque você é uma pessoa 100% moralmente correta que isso te qualifica a ser escolhido por ele. Não, não é isso não. Ou o contrário, não é porque você é uma pessoa toda errada, toda torta, que isso vai te desqualificar de ser filho dele. Não, veja o que diz o versículo 9. Não vem das obras. Não de obra nenhuma, para que ninguém se glorie perante ele. Não tem glória perante Deus. Você é filho porque ele quis. E isso não muda. Isso não pode mudar. Amém? E veja bem, algumas pessoas ela nos perguntam o seguinte, algumas não, até muitas, né? Nos perguntam, então, já que eu sou salvo, sempre salvo, não vou perder a salvação. Não, meu salvo. Pode ficar tranquilo que você não perde a salvação. Então, isso quer dizer que eu posso viver como eu quiser, de qualquer maneira, porque se eu fizer tudo certo, eu não me perco. Se eu fizer tudo errado, não me perco. Então, eu posso viver de qualquer maneira, já que não posso perder a salvação. Vamos em Hebreus capítulo 12, volte lá em Hebreus capítulo 12. Vamos ler aqui mais um verso, para você que de repente tem esse pensamento tortuoso aí, porque você é um filho e não vai perder a salvação, então você pode pensar que pode andar de qualquer maneira, pode fazer o que quiser. Veja aqui, ó, no versículo 5, vamos ler aqui, ó. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Olha que o trato aqui, ó, é de pai para filho, hein? Pai para filho, preste bem atenção. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não despreze a correção do seu pai. E não desmaie quando por ele for repreendido. Você quer viver de qualquer maneira? Você quer viver fazendo o que der na sua santa vontade? Preste bem atenção nisso. Não desmaie quando por ele for repreendido. Por quê? O versículo 6. Veja o que diz o versículo 6. Porque o Senhor, Deus corrige o que ama.
o filho. Você vai andar de qualquer maneira? Você tem um pai que está de olho em você. E açoita qualquer que recebe por filho. Veja agora o versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se você entende que é Deus te corrigindo e você se coloca na sua posição, Ele vai te tratar como filho. Agora, se você recebe a correção e continua ali fazendo a mesma coisa, Ele vai te tratar como um desobediente. E o nosso Pai corrige. Nós podemos falar isso com toda a garantia. Ele corrige mesmo. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Todo filho. Todo filho é corrigido pelo pai. Todo filho tem a correção do pai quando precisa, quando merece, não é isso? Olha, veja bem que aqui nesses 3 versos que nós lemos, não diz que perde a salvação. Preste bem atenção. O filho desobediente não perde a salvação. O filho desobediente, ele é corrigido pelo seu pai. O pai corrige o filho. Não deixa de ser filho, mesmo que ele seja desobediente. Diz que corrige o filho, disciplina. Por quê? Porque está em desobediência. Olha, ele corrige, mas não deixa de ser filho. Ó, deixa eu te mostrar aqui alguns versículos aqui no Evangelho, na carta de Corinto, na primeira carta, que fala exatamente sobre esse assunto. O 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15 até o versículo 17. Que diz assim, ó, 3, versículo 15. Olha, pegue a sua Bíblia, acompanhe, anote, para que depois você possa estar conferindo. Não engula aí qualquer coisa. Não engula qualquer coisa. Faça como aquela abençoada Ana Glória e o seu esposo Marcos, ali de Bom Sucesso. Eles anotam tudo, eles conferem tudo, vejam se está tudo certinho, porque é uma necessidade, é uma exigência aqui, ó, da nossa mente, para que você não seja mais enganado. Nós falamos aqui na reunião passada, ó, chega de ser enganado, acabou o tempo da enganação. Leia, preste atenção aqui, veja o que nós estamos falando, não engula qualquer coisa, não nem de mim, nem de outro qualquer. O apóstolo Paulo fala que existem muitos faladores, principalmente os da circuncisão, principalmente. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 15, diz assim, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o filho que se comportou mal, que a obra dele se queimou, será salvo. Olha, será salvo, todavia como pelo fogo. E o versículo 16, não sabeis vós que sois templo de Deus, que sois do Espírito Santo, habita em vós? Diz que vai ser tratado, não diz que vai se perder. E o versículo 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O próprio Deus habita aí, dentro desse corpo. Como é que ele vai te mandar embora, abençoado? Ele vai te corrigir. E pule agora para o capítulo 11, no versículo 32, o apóstolo Paulo também fala aqui alguma coisa aqui no capítulo 11, no versículo 32, que diz assim, ó, mas quando somos julgados, veja bem, somos repreendidos pelo Senhor, porque é o Pai que corrige o Filho. Somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados. O Senhor te corrige, o Senhor te trata contigo para você não ser condenado. Você não pode ser condenado, porque você é um filho, o Espírito Santo, o próprio Deus, habita dentro de você. Então você não pode ser condenado. Olha, um exemplo aqui, que tem aqui no Evangelho, que Paulo destacou, nós vamos ver para você, de um filho que entrou numa obra de carne errada. Veja o que aconteceu com ele, no capítulo 5, no versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da própria mulher do seu pai. Tinha um abençoado lá nessa igreja, que abusou da mulher do seu pai, da sua madrasta. E veja o versículo 2. Estás inchado, e nem ao menos vos entristeceste, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Versículo 3. Eu, na verdade,
ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei. Veja qual foi a determinação, como se estivesse presente, que o tal ato praticou. Em nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que corrige, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5, olha a correção. Veja se ele foi expulso, veja se ele perdeu a salvação. Seja entregue esse tal que fornicou com a madrasta, seja entregue a Satanás, a sua própria carne, para a destruição da carne, do corpo, para que o espírito seja o quê? Seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, abençoados, diz aqui que não perde a salvação. Mas o filho que entra numa obra errada, ele é corrigido pelo pai. Viu o exemplo aqui desse abençoado? Que fez lá um negócio lá com a madrasta. Qual foi a determinação do evangelho? Correção nele, para que ele não se perdesse, para que não perdesse a salvação. O evangelho não diz que o filho perde a salvação. Em lugar nenhum do evangelho, você vai encontrar essa citação dizendo que um filho possa se perder, mas diz que o filho é corrigido. É corrigido. Olha, abençoados, o que acontece é que o filho é o espírito que está aqui dentro. O apóstolo Paulo, escrevendo uma outra carta, diz que nós temos um tesouro que está dentro de um vaso de barro. E esse corpo, esse corpo de carne, ele precisa de uma educação. Ele precisa ser educado. E quem é que vai educar o filho? O pai. O pai é que educa o filho. Olha, não fique triste quando Deus te corrigir. Porque se Deus está te corrigindo, isso é um sinal que você é um filho. Porque nós já lemos, o pai só corrige o filho. Se você vê um abençoado por aí, e faz e acontece, e desce, e sobe, e não acontece nada, há uma grande possibilidade de não ser o filho. Mas se ele mal, deu aquela tremidinha e veio a correção, com certeza é um filho. Porque o evangelho diz que o pai é que corrige o filho. Olha, e tem mais um detalhe, hein? Um irmão não corrige o outro irmão, hein? Não é isso não. Quem corrige o filho é o pai. O máximo que um irmão pode fazer é avisar o teu irmão, fica de olho que o nosso pai está te vendo. Ele vai te corrigir. Mas o irmão, ele não pode corrigir o outro. Eu me lembro quando eu estava lá na religião, e lá tinha um famoso o banco da disciplina, né? Onde o chamado pastor, que é meu irmão, né? Ele não é meu pai, é meu irmão. Ele corrigia aqueles a quem, por acaso, fazia alguma coisa assim de errado. O evangelho diz que quem corrige o filho é o pai, não é o irmão. O pastor, lá o reverendo, o sacerdote, ele não é teu pai, ele é teu irmão no espírito. Ele não pode te corrigir, ele pode te lembrar que você está numa situação que pode ser corrigido pelo pai e não por ele. Veja aqui Efésios capítulo 2, no versículo 10, olha o que diz aqui, versículo 10 diz assim, porque somos os filhos, todo filho, somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, criado para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, criados para as boas obras, não são obras da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz que as obras da carne são conhecidas. Quando o filho se mete nessas obras, o evangelho diz que tudo que você planta, você colhe. Aí vem a correção do pai. Vem a correção do pai. Se você se mete em obra de carne, pessoal, porque você não foi chamado para isso, você foi chamado para isso aqui, Olha, fomos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras. Para isso que tu foi chamado, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Uma certa vez alguém me perguntou, o que são boas obras? Boas obras são tudo aquilo que você faz, que honra, que glorifica o nome do teu Pai. E aqui, o Espírito, ele te avisa que você está fazendo. Se você for atravessar por lá de lá
e não vai glorificar teu pai, não vá, fica aqui. Porque se você for entrar numa obra errada, ele vai te corrigir. O Evangelho diz que o pai corrige o filho. E a salvação, abençoados, preste bem atenção. A salvação não é um jogo, uma disputa, é que você pode perder. Não, isso não acontece. Deus te corrige, Ele não tira a tua salvação. Ele te corrige. Romanos, capítulo 8, versículo 37, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo no capítulo 8, no versículo 37. Ele diz assim, ó, mas em todas essas coisas, Romanos, capítulo 8, versículo 37, mas em todas essas coisas somos, não é que você vai ser, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você sabe o que é o mais do que vencedor? O mais do que vencedor é aquela pessoa que vai desfrutar de alguma coisa que um outro venceu. Por exemplo, um exemplo bem prático que nós temos aqui é o marido trabalha o mês todo, não é isso? E quando chega no dia 30 do mês, ele recebe o salário, leva para a sua casa e a sua esposa, que não trabalhou, vai desfrutar com ele daquele salário pelo simples fato de ser a esposa dele. Ela seria uma mais do que vencedora nessa situação. Nós desfrutamos da salvação eterna porque Deus venceu lá na cruz. Então nós somos mais do que vencedores nessa situação sem termos passado pela cruz. Somos mais do que vencedores porque Cristo venceu por nós. E veja bem, você não se salva. Você não se salva. Você foi salvo. Porque se você se salvasse, você seria vencedor. Não, eu consegui me salvar, então eu sou um vencedor. Não. Você foi salvo. É o que te faz mais do que vencedor. Quando Cristo morreu naquela cruz, para te salvar, para garantir a nossa salvação. Olha, te salvou para sempre no Espírito. No Espírito, você é dele para sempre. E mais, você não está salvo. Não, você não está salvo, porque aí seria uma situação. Você hoje está, mas amanhã pode não estar. Você é salvo. Essa é uma posição. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, você é salvo. Uma posição onde Cristo te colocou. Hebreus capítulo 12, tem aqui um verso bem importante que o apóstolo Paulo escreveu. Nós cremos que tenha sido ele. No versículo 2 diz assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da salvação, da nossa fé. Ele pensou, lá antes da fundação do mundo, idealizou a nossa salvação e ele mesmo foi lá naquela cruz e consumou. Não tem espaço aí para alguém se perder. Ou tem? Eu penso que não, porque ele mesmo, o próprio Deus, ele idealizou, ele pensou, eu vou salvar esse, vou salvar aquele, eu vou salvar aquele outro. Não, aquele lá eu não quero, mas esse aqui eu quero. Salvou. E foi lá na cruz, ele consumou. Lembra quando ele disse que está consumado? Pagou o preço pela nossa salvação? Não tem espaço, abençoado, não tem a menor condição aí de alguém se perder, porque a salvação foi consumada, foi idealizada pelo próprio Deus e ele mesmo pagou o preço. Como é que você vai se perder? Eu não quero. Por favor, abençoado, alguma vez na história, na humanidade, no tempo de todos os tempos, Deus pediu a tua opinião para alguma coisa? Com certeza não. Ele fez o que ele quis fazer da maneira que ele achou melhor. Ele achou melhor salvar você. Não quis salvar aquele outro lá. Ele é Deus, ele é soberano. Veja aqui, ó, Romanos capítulo 8, diz assim, ó, no versículo 31. Porque, na verdade, nada pode nos separar dessa salvação. Nada pode nos afastar desse amor. No versículo 31 diz assim, que diríamos, pois, a estas coisas? Que coisa? A salvação, a correção de Deus na nossa vida. Se Deus é por nós, e Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Também correção? Será que ele não pode te corrigir, já que ele morreu lá naquela cruz no teu lugar? Ele pagou o preço por você? Será que ele não pode te corrigir?
Com certeza pode, né, abençoado? E o versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem vai? É Deus quem os justifica. Foi Deus que morreu lá, que nos justificou. Versículo 34 diz assim, ó. Quem os condenará? Quem pode condenar o Filho de Deus contra a salvação? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode tirar a nossa salvação? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? A fome? A fome é cruel, né? A fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. E o versículo 37, que nós já lemos, vamos ler mais uma vez. Mas em todas essas coisas, todas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 38. Porque eu estou certo. E olha, eu recebo que você também esteja certo nessa noite. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, ninguém pode nos separar dessa salvação, abençoados. De maneira nenhuma. Foi Cristo quem te escolheu, foi Ele que morreu lá na cruz, e Ele tem todo o direito de corrigir você quando você estiver andando de maneira errada, porque Ele é o teu Senhor, o teu Salvador. Somos corrigidos, somos disciplinados como os filhos, mas nunca destituídos. Nunca Ele vai nos deixar. Efésios capítulo 1, já estamos aqui chegando aqui no final. Efésios capítulo 1, veja só que coisa tremenda aqui. Versículo 3 diz assim, ó. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Não é que vai abençoar, não. Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Veja bem, nós estamos juntamente com Cristo Jesus. Se você se perder, o que vai acontecer com Cristo Jesus? Se está junto de você, estamos no mesmo Espírito, ele também se perderia. E eu penso que na cabeça de ninguém cabe isso, Cristo se perder. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Não tem a menor possibilidade de você se perder. Porque se um dia você se perdesse, com certeza Cristo também se perderia. Abençoados, Ele te ama, Ele te corrige. E terminamos aqui em Hebreus, nosso último verso. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Olha que coisa linda que ficou aqui bem no finalzinho aqui do Evangelho. Parece que o escritor, né, já deixou aqui no final para encerrar esse tema. No versículo 5 diz assim, ó, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, ó, um bom filho sem avareza, contentando-vos com o que tens. Porque ele disse, ele quem? O próprio Deus disse assim, ó, não te deixarei e nem te desampararei. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, Ele nunca vai te deixar. Jamais Ele nos deixará, pessoal. Nunca. Aconteça o que aconteça, passe o que passe, o mundo pode se acabar, tudo pode virar de cabeça para baixo, mas Ele nunca vai te deixar. Somos salvos e corrigidos por Deus, porque Ele é o nosso Pai. Ele morreu naquela cruz para pagar o preço devido pela nossa salvação. Abençoados, tenham uma ótima noite, fique bem, fique tranquilo e receba que aquele compromisso que você tem lá amanhã, que por acaso hoje está te perturbando, está te incomodando, amanhã para mim vai ser um dia bem cheio, muitas coisas a fazer. Saiba que esse que te corrige, esse que te ama, esse que nunca vai te deixar, ele já foi lá amanhã, ele foi lá amanhã e resolveu aquela situação da melhor maneira para você.
o amanhã para nós é uma coisa impossível, mas para ele o amanhã é presente. Ele já está lá, já está resolvendo essa situação. Deite, durma tranquilo, coloque a sua cabeça aí no seu travesseiro, que ele mesmo já resolveu e vai acontecer na sua vida o que é melhor, porque ele cuida de você. Nós lemos aqui, tenha cuidado de vós, nunca ele vai te deixar. Fique tranquilo, seu filho não chegou? Vai chegar, ele está sendo cuidado lá. A sua filha está naquela situação? Calma, calma que ele cuida de vós. Não vem sobre nós nenhuma tentação, nada que ele mesmo não cuide. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. Para Deus não tem tempo. Para nós sim, o ontem para nós já foi. Nós estamos aqui, o amanhã para nós é impossível, mas para ele já está lá. Abençoados com todas as bênçãos. Tenha aí uma excelente noite.